Olá, associados da Sicredi! Agora eu vou apresentar para vocês a expectativa de chuva e de temperatura para os próximos meses, na verdade, para os próximos 180 dias na região de Ciríaco, uma das principais áreas de atuação da Sicredi. Mas antes de eu mostrar a chuva e a temperatura no decorrer desses próximos meses até o fim do ano, eu preciso falar a respeito do Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra e, portanto, se a temperatura dele muda, isso acaba influenciando no comportamento da atmosfera de uma forma global. E é claro que a gente traz o foco para o Brasil, região sul do país, especialmente para o interior do Rio Grande do Sul. E neste momento estamos vivenciando o fenômeno Laninha, na verdade desde 2020. Só que agora esse fenômeno está com bastante intensidade, especialmente nesse trimestre aqui, maio, junho e julho. No decorrer dos próximos trimestres, esse Laninha deve perder a intensidade, mas, pelo jeito, ele não deixa de existir. Essas barrinhas em vermelho aqui representam a probabilidade de El Niño, e a gente vê que não tem a menor possibilidade de uma hora para outra virar El Niño. Então, seguimos com o Oceano Pacífico numa fase fria, ou seja, com condições de Laninha. Mesmo que a gente não tenha o Laninha bem configurado em alguns momentos, como é o caso aqui do verão, a gente vai ter uma neutralidade climática com um viés negativo, ou seja, com sintomas de Laninha. Então a gente vai sentir ainda alguns efeitos do fenômeno Laninha, claro, de maneira mais branda em alguns momentos. Uma das consequências do Laninha: diminuir a chuva no centro e sul do Brasil, provocar bastante chuva nas áreas mais ao norte do país. Inclusive, o que está acontecendo agora no Nordeste, de muita chuva por lá, é uma assinatura do que a gente enxerga aqui, por exemplo, com esse fenômeno Laninha bem significativo. Bom, outra consequência, o Laninha costuma aumentar a frequência das frentes frias. A gente vê passar a frente fria com muito mais frequência, mas o mesmo Laninha também desvia essas frentes frias para o oceano. Então, na maioria das vezes, elas acabam avançando de forma mais costeira pelo centro e sul do país. E aí, as massas de ar polar que acompanham essas frentes frias também acabam avançando de maneira mais costeira, e aí elas não têm tanta força para derrubar a temperatura. Mas como eu disse, isso é na maioria das vezes, não é uma regra. De vez em quando, essas frentes frias vão avançar de forma mais continental, a massa de ar polar, portanto, também vai ser mais continental, e aí sim terá mais força para derrubar a temperatura, provocar geada e até mesmo valores abaixo de zero na região sul do Brasil. Mas antes de eu falar de temperatura, eu quero mostrar primeiro esse mapa aqui que indica a previsão de anomalia de precipitação para o decorrer agora do nosso inverno. Inverno que inclusive começou na semana passada, na terça-feira, dia 21 de junho, às 6 horas e 14 minutos do horário de Brasília. E a nova estação vai ter esse cenário aqui, bem característico de Laninha, com bastante chuva ainda no nordeste do Brasil, principalmente agora no mês de julho, e a chuva abaixo da média no centro e sul do país, principalmente na região sul do Brasil, e quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, é especialmente nas áreas mais ao norte do estado que a chuva deve ficar abaixo da média. Não é ausência de chuva, é que o que vai acontecer de chuva ao longo do inverno não deve atingir a média histórica. E aí, por causa disso, como a gente vai ter alguns períodos mais longos de tempo firme, a temperatura consegue subir mais em alguns momentos. Outro detalhe também é que, como eu falei agora há pouco, a maioria das massas de ar polar vão passar mais pela costa. Então, o inverno na região sul do Brasil costuma ser frio. E quando ele não é tão frio, a média já fica acima do normal para a época do ano. Por isso que a gente tem aí uma expectativa de temperatura acima da média no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e várias áreas também do Paraná. O que não significa um inverno quente, significa que o inverno não vai ser tão rigoroso. Eventualmente teremos sim avanço de massa de ar polar de forma bastante significativa, que vai derrubar a temperatura e que vai provocar geada.
Inclusive, o Laninha também pode ser o responsável por geadas tardias. Isso a gente pode deixar aí um alerta, que existe essa possibilidade para geadas tardias em algumas localidades do interior do Rio Grande do Sul. Isso não vale para todas as áreas do Rio Grande do Sul, mas não podemos descartar essa possibilidade para uma geada tardia, justamente por causa do Laninha. Mesmo que ele não esteja bem configurado, de forma mais branda, isso pode provocar uma queda mais tardia na temperatura no centro e sul do Brasil, inclusive na região sul do país. Bom, mas antes de eu detalhar o que deve acontecer com a temperatura, vamos detalhar a chuva agora até o fim do ano, para os próximos 180 dias na região de Ciríaco, onde a chuva pode ficar acima da média entre setembro e outubro, o que é comum, né? Na verdade, já chove bastante entre esses 2 meses no interior do sul do Brasil, porque nesta época do ano, já na primavera, é muito normal a gente ter a formação daquele fenômeno conhecido por complexo convectivo de mesoescala. Esse sistema de nome difícil nada mais é do que um aglomerado de nuvens muito carregadas que costumam se formar durante as noites e madrugadas, e aí o sul do país amanhece debaixo de temporal, até com queda de granizo. Isso pode acontecer durante a nossa próxima primavera, inclusive elevando o volume de chuva e até ultrapassando a média histórica. Vai ser algo abrangente? Vai ser uma regra para a primavera? Não, não deve ser o tempo todo assim, até porque a formação desse tipo de sistema é algo de curta duração, não é um sistema que dura uma semana inteira. Ele acontece durante 1, 2 noites, depois a chuva cessa, então é algo muito forte, mas que faz cair a chuva toda de uma vez. E é isso que a gente fica de olho também para a nossa próxima primavera. Bom, detalhando aqui a previsão de chuva, eu quero começar agora com os próximos 7 dias. Tanto que agora, terça-feira, tem uma frente fria que vai avançar, mas ela é muito mais fraca. Agora tem o que a gente chama de corrente de jato, que nada mais é do que uma corrente de vento em altitude que é a responsável por posicionar as frentes frias. Agora essa corrente de jato fica um pouquinho mais ao sul, posicionando a chuva da frente fria mais ao sul. Tanto que onde mais vai chover na América do Sul agora nesses próximos dias é entre o norte da Argentina e o Uruguai. Tem previsão de chuva para o Rio Grande do Sul, mas algo muito mais fraco em relação às últimas semanas. Então, olha só, no máximo 8 milímetros agora, no dia 28, depois disso o tempo seca. Aí eu vou direto para o gráfico de julho, onde a segunda quinzena apresenta mais instabilidades do que o início do mês. Então vamos dizer que a gente tem aí uns 10 dias no começo de julho e depois disso vai chover quase 200 milímetros. Tem alguma janela ou outra de tempo mais firme, mas, por exemplo, é uma chuva que assusta quem ainda estiver com o andamento do plantio do trigo, por exemplo, tá? Então a gente tem essa janela aqui de 10 dias aqui no começo do mês de julho, lembrando que já para de chover agora no finalzinho do mês de junho, e essa chuva aqui de terça-feira é algo muito localizado, passageiro, dificilmente vai atrapalhar as atividades em campo. Bom, agora vamos para o mês de agosto, onde tem previsão para 86 milímetros. Essa chuva ela não é tão volumosa, mas ela é mais bem distribuída ao longo do mês de agosto, e só no finalzinho de agosto é que diminui o potencial de chuva. Depois a gente vai para o mês de setembro e olha só, quase 350 milímetros estão previstos, a chuva mais volumosa acontecendo aqui, ó, no meio do mês, tá? Por volta do dia 10 até perto do dia 20, acumulados bem expressivos de chuva na região. Depois tem chuva de quase 350 milímetros também no mês de outubro, mas veja que é uma chuva distribuída, mais distribuída, né, ao longo do mês. A gente tem 3 episódios de chuva e 3 episódios até um pouco mais prolongados, durando mais do que uma semana nessa região, tá? Depois do mês de novembro fica completamente diferente, né? A gente tem uma primeira quinzena que não dá nem para contar com chuva, olha só, volumes muito baixinhos de chuva, e depois uma chuva mais forte depois do dia 20 de novembro, somando aqui quase 120 milímetros. Lembrando que novembro é uma previsão já muito estendida, então a gente precisa olhar para esse gráfico aqui como uma tendência e não como uma previsão que a gente vai bater o martelo que aqui nesse dia 25 vai dar 34 milímetros. Tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque é uma previsão mais estendida. A tendência para o mês de novembro é de pouca chuva na primeira metade do mês e na segunda metade a gente tem uma condição maior de chuva, tá? E encerrando o ano, dezembro, com mais de 100 milímetros por enquanto, isso pode mudar um pouco,
praticamente sem chuva na primeira metade de dezembro e depois na segunda metade, mostrando até um acumulado bem expressivo de chuva. Agora sim, vamos dar os detalhes da temperatura para o decorrer dos próximos meses. Eu separei até o mês de setembro, porque depois disso a temperatura não deve, pelo menos agora, não tem previsão para uma queda mais acentuada na temperatura após o mês de setembro na região de Ciríaco. Mas a gente tem aqui, para o mês de julho, na segunda metade do mês, 3 graus de mínima. No dia 22 tem essa queda mais acentuada na temperatura e 3 graus é uma temperatura que traz sim um potencial para a formação de geadas. Depois tem 2 graus no começo de agosto, então veja, final de julho, começo de agosto, então é frio em cima de frio. E olha só, 2 graus no dia 6 de agosto. E quando a gente vai para setembro, a temperatura já não cai tanto, a mínima prevista é de 9 graus no dia 18 de setembro, 9 graus não traz o menor risco para a formação de geadas. Mas é claro que tudo isso vai ser monitorado no decorrer das próximas semanas. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima!